Tudo aconteceu no verão do meu último ano do ensino fundamental. Eu estava prestes a finalmente entrar no ensino médio, e esse foi, sem dúvida, um dos melhores verões da minha vida. Tive 2 meses e meio sem escola antes de ser oficialmente um estudante do ensino médio. Passei a maior parte do tempo jogando videogame, dormindo ou jogando basquete com meus amigos. Meus pais viajaram e eu fiquei sozinho em casa por uma semana inteira. Eles confiavam em mim e achavam que eu conseguiria segurar a barra. Eu era um garoto relativamente comportado. Então, para nós, isso não era grande coisa. Além disso, eu tinha o celular deles. Então, se algo desse errado, eu poderia ligar para pedir ajuda. Meu pai até deixou um cartão de crédito comigo, caso eu ficasse com fome e não quisesse comer o que havia em casa. Na verdade, eu estava empolgado por ter a casa só para mim. Algumas pessoas me disseram que foi meio irresponsável da parte dos meus pais me deixarem sozinho por tanto tempo, especialmente considerando que eu tinha apenas 14 anos. Mas eu não acho isso. Eles não esperavam que algo de ruim acontecesse, e nem eu. Não era algo comum eles saírem por tanto tempo assim. Era uma sexta-feira à noite, por volta das 23 horas, quando meu celular tocou. Recebi uma mensagem de um número desconhecido que dizia apenas: "Oi". Respondi perguntando quem era, e a pessoa ficou passivo-agressiva, irritada por eu não saber quem era. Achei que talvez fosse alguém que eu conhecesse e, como havia trocado de celular alguns meses antes e perdido meus contatos, expliquei isso. Mas a pessoa continuou irritada. Comecei a achar que era uma brincadeira de mau gosto e coloquei o celular no modo silencioso para continuar jogando no meu PlayStation. Cerca de 10 minutos depois, ouvi uma batida na janela do meu quarto. No início, pensei que estava imaginando coisas, mas fui verificar. Afastei a cortina e olhei pela janela, mas não vi ninguém. Mesmo assim, fiquei com o pé atrás. Sabia que tinha ouvido algo. Decidi dar uma volta pela casa, olhando pelas janelas para ver se via alguém, mas não encontrei nada. Ainda assim, a sensação de que algo estava errado não me abandonava. Peguei o celular para ligar para minha mãe e percebi que tinha várias notificações da pessoa que me mandou mensagens antes. A mensagem mais recente dizia: "Estou aqui". Meu coração disparou. Tentei ligar para minha mãe, mas, de repente, meu celular não tinha sinal, o que era muito estranho, já que a recepção na nossa casa sempre foi ótima. Eu estava completamente apavorado. Logo depois, ouvi gritos vindos da área externa. Alguém estava pedindo ajuda. Fiquei paralisado por um momento, pensando que era uma armadilha. Mas, considerando que fiz aulas de boxe por alguns anos, decidi enfrentar o que estava por vir. Peguei um taco de beisebol no porão e fui em direção à área de onde vinham os gritos. Ao chegar na floresta perto da casa, ouvi uma voz fraca pedindo ajuda. A pessoa dizia que estava amarrada a uma árvore. Senti que algo estava muito errado, mas, contra o meu instinto, decidi ajudar. Depois de caminhar um pouco, vi uma sombra no meio das árvores. Quando perguntei se era ele, não obtive resposta. E foi nesse momento que a figura começou a correr em minha direção. Eu corri para dentro de casa e, por um triz, consegui trancar a porta. O homem tentou forçar a entrada. Era alto, magro e usava uma máscara de lobo, segurando um enorme martelo. Me tranquei no quarto e esperei com o taco de beisebol na mão. Quando ele invadiu a casa, consegui atingi-lo na cabeça, o que o derrubou. Corri para a casa do meu amigo e liguei para a polícia. Quando os policiais chegaram, eles encontraram o homem morto. Foi autodefesa, mas desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu ainda tenho pesadelos com tudo isso, e sinto que perdi parte da minha inocência naquela noite. Há cerca de 10 anos, quando eu tinha 15 anos, uma das minhas atividades favoritas era passar a noite na casa dos meus amigos. Eu geralmente ia para a casa deles porque minha família não era muito acolhedora, e eu me sentia um pouco envergonhado disso. Numa certa noite de sábado, fui dormir na casa do meu amigo Lucas. Os pais de Lucas eram ricos e a casa deles era incrível, com direito a uma caverna do homem no porão, uma TV de 65 polegadas, mesa de sinuca, pebolim e até uma banheira de hidromassagem. Alguns dos melhores momentos da minha infância aconteceram lá, e Lucas e eu ainda somos grandes amigos. Porém, nem tudo era diversão. Passamos por algumas experiências assustadoras juntos.
Naquela noite, os pais de Lucas nos avisaram que teriam que sair e só voltariam por volta das 4 da manhã. Ficamos animados por termos a casa só para nós. Fizemos um lanche, jogamos videogame e depois colocamos um filme de terror na TV. Em algum momento, comecei a sentir uma sensação estranha no peito, uma ansiedade diferente da que eu costumava sentir quando dormia fora de casa. Achei que estava exagerando e tentei relaxar, mas, logo depois, ouvi a porta da lavanderia se abrir lentamente. Olhei por cima do sofá e vi que a porta estava completamente aberta. Um abismo de escuridão. Despertei Lucas, mas ele apenas resmungou e voltou a dormir. Não me sentindo seguro, o convenci a se levantar e fechamos a porta. Depois de um tempo, consegui adormecer novamente, mas acordei sentindo uma presença. Quando olhei, havia um homem parado atrás do sofá, observando a mim e Lucas. Gritei o mais alto que pude, e Lucas acordou, também vendo o homem. Ele parecia doente, com uma expressão completamente desconectada da realidade. Corremos em direções opostas. Eu fugi pela porta dos fundos e liguei para a polícia. Quando voltei para dentro, ouvi Lucas gritar. O homem estava tentando estrangulá-lo. Peguei um troféu de esportes de Lucas e bati na cabeça do homem, o que nos deu tempo para escapar e nos escondermos até a chegada da polícia. Quando eles chegaram, o homem havia desaparecido e até hoje ele nunca foi encontrado. Antes de me mudar para o estado de São Paulo com minha namorada, eu morava com meu pai em uma fazenda no meio do nada, em uma pequena cidade chamada Jacinto, no interior de Minas Gerais. A cidade tinha cerca de 50 habitantes, sendo que 25% dessa população era minha própria família. Minha mãe faleceu de problemas cardíacos quando eu era jovem, e isso deixou um grande vazio em nossas vidas. Apesar disso, meus irmãos, meu pai e eu éramos muito unidos. Quando completei 20 anos, decidi que era hora de seguir meu próprio caminho e fui morar com minha namorada, que hoje é minha esposa. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Estávamos felizes e a casa dela, apesar de ser um pouco afastada da cidade, era muito mais perto de tudo do que minha antiga casa no interior de Minas. Porém, o problema começou com o passado sombrio da casa. Leslie, minha esposa, já havia visto um homem estranho rondando a propriedade várias vezes antes de eu me mudar. Ele nunca invadiu a casa, mas sempre observava das janelas. A polícia nunca conseguia pegá-lo. Uma noite, por volta das 22h30, ouvimos uma batida forte na porta da frente. Corri para o quarto, peguei minha espingarda e olhei pela janela. Leslie confirmou que era o mesmo homem. Quando abri a porta, ele já havia desaparecido, mas ouvi barulhos vindo do nosso galpão. Fui até lá e percebi que ele estava escondido, mexendo em algumas coisas. Eu estava furioso, sem pensar, entrei no galpão. Sem querer, disparei a espingarda, mas o tiro não o assustou. Ele continuou correndo em minha direção, e eu me preparei para atirar novamente, quando as sirenes da polícia começaram a soar ao longe. O homem tentou fugir, mas eu o derrubei e o imobilizei até a polícia chegar. Leslie havia chamado os policiais, e eles o prenderam. Conseguimos uma ordem de restrição, mas sabemos que, se ele sair da prisão, pode voltar. E da próxima vez, não serei tão gentil.